Mais uma vez, bem-vindos a mais uma palestra desta semana de oração sobre o tema Fidelidade no estilo de vida cristão. Ontem aprendemos que o nosso caráter e identidade são denunciados pelas nossas ações. Serei eu verdadeiramente um cristão? Sinto-me bem no papel de cristão que sou? Estas são perguntas para as quais teremos de ter uma resposta. Hoje, iremos abordar o tema Encontros que transformam a vida, o estilo de vida cristão e os meios de comunicação. Olá, amigos, bem-vindos de novo a uma nova mensagem da Semana de Oração deste ano. Sois cordialmente bem-vindos a esta série de mensagens que estão a aquecer os nossos corações. Eu espero que convosco aí em casa aconteça o mesmo, que cada um de vós possa estar a desfrutar verdadeiramente destas mensagens e que realmente o Senhor possa falar ao nosso coração. Eu gostaria esta noite de ver convosco acerca da história de Jacó. Recordam quando Jacó se aproximou do seu pai para o enganar e assim receber a primogenitura? A pergunta que o seu pai fez. É interessante encontrarmos esse texto no capítulo 27 de Gênesis, no verso 18, que diz assim: E foi ele, Jacó, a seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Que pergunta desconcertante. Que pergunta difícil. Quem és tu? Sabemos que Isaac estava cego, ele não conseguia ver. Mas esta é uma pergunta complicada para qualquer jovem filho vinda da parte do seu pai. Interrogo-me se Jacó previu que o seu pai, Isaac, iria fazer esta pergunta. Ele provavelmente tinha toda aquela cena pensada. Provavelmente ele tinha a esperança e talvez tivesse orado ao Senhor sobre isso, para que naquela ocasião a conversa com o seu pai não fosse demasiado longa. Ele esperava que o seu pai desfrutasse silenciosamente do prato, do guisado que ele próprio preparou e trouxe, e depois o abençoasse e saísse dali, daquela tenda, já com a primogenitura, como sendo o filho que iria dar sequência à descendência da família. Agora, confrontado com esta pergunta, Jacó
teve a necessidade de responder, ele teve a necessidade de falar. E ao falar, Jacó, Isaac ficou com dúvidas se realmente Jacó seria o filho prometido, o filho primogênito, que era Esaú. Então, o que é que Jacó deveria dizer ao seu pai? Deveria dizer que não era Esaú que seria Jacó? Isto talvez fosse o honesto. Mas, ao mesmo tempo, o seu pai perceberia que estava a ser enganado e não lhe daria a primogenitura, a bênção que tanto Jacó queria obter. Essa bênção, em vez de ser uma bênção, ela poder-se-ia transformar numa maldição. Por isso, Jacó decidiu mentir. E disse ao seu pai: eu sou Esaú, o teu primogênito. É interessante. Em Gênesis capítulo 27, verso 19, diz: e Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Jacó fingiu ser o seu irmão, de modo a receber a bênção. Aparentemente, não convencido, Isaac fez mais algumas tentativas para descobrir se estava a falar com o filho certo. Mas no final, Jacó acabou por ser bem-sucedido com esta armadilha a seu pai. E Isaac abençoou. Meus queridos, a mentira traz sempre consequências desastrosas. E quando nós, no livro de Gênesis, nos capítulos seguintes, começamos a ler a história de Jacó, percebemos que a maldição, em paralelo com a bênção, perseguiu a vida deste rapaz. Hoje, meus queridos amigos e irmãos, vivemos, melhor dito, num mundo de faz de conta. Um mundo virtual, em que as pessoas tentam aparentar aquilo que realmente não são. Os meios de comunicação, especialmente a televisão e as redes sociais, mascaram o verdadeiro caráter dos protagonistas, criando assim uma imagem virtual. A Igreja Adventista, do Sétimo Dia, desde sempre tem usado os meios de comunicação ao serviço da pregação do Evangelho. Fomos pioneiros no evangelismo público, usando sempre os meios de comunicação mais recentes, com o objetivo de proclamar a mensagem dos 3 anjos ao mundo. Eu próprio tive a experiência, nos anos 70 do século XX, ter tido a oportunidade de trabalhar na AWR, Rádio Mundial Adventista, com um casal extraordinário de americanos, Alan e Andrea Steele, com quem aprendi muitas coisas, e que naquele estúdio, lá em Lisboa, na Rua Brancamp, nós preparávamos programas que iam ser emitidos em onda curta para todo o mundo. E reparem, já nesse tempo, a Rádio Mundial Adventista difundia a mensagem do Evangelho em 140 idiomas e dialetos. Louvado seja o Senhor por isso. Quem não se lembra das primeiras emissões de rádio da Voz da Esperança, que ainda hoje perduram? Ou nos anos 90, das séries das primeiras nets sintonizadas via satélite? Vários anos depois desta experiência extraordinária de comunicação, fundámos os próprios canais de televisão na Igreja. E em breve estaremos a operar a maior cadeia televisiva do planeta Terra. Extraordinário! Como a Igreja Adventista do Sétimo Dia está na vanguarda
das tecnologias, usando diferentes tipos de meios de comunicação, podemos alcançar, assim, o mundo e continuarmos a alcançar milhões e milhões de pessoas neste mundo com as boas novas da salvação. Mas quando todos estes meios virtuais, nós corremos o risco de difundir um mundo de fé belo e perfeito que não corresponde ao que somos na vida cotidiana como cristãos adventistas. Esse é o risco. À semelhança de Jacó, concentramos-nos principalmente em mostrar o que deveríamos crer e fazer. E este procedimento desvia a atenção das nossas falhas, da nossa necessidade e das nossas imperfeições. Muitos de nós temos dificuldade em admitir que, para nós e para os outros, que não somos tão bons como quanto queríamos ser. Estas questões requerem uma resposta pessoal. Ninguém pode responder pelo outro. Talvez muitos de nós enfrentemos uma dinâmica similar quando partilhamos a nossa fé. Queremos ajudar o maior número de pessoas a conhecerem a Deus. Não é verdade? É frequente focarmos-nos em mostrar o ideal e não o real. Porquê? Em primeiro lugar, toda a gente deseja alcançar e experimentar o ideal. É uma tendência natural, humana. Em segundo, comunicar o ideal parece ter maior impacto. Que digam os homens do marketing e da publicidade, que provam todos os dias que os sorrisos perfeitos, os corpos perfeitos, as praias perfeitas, os pôr do sol perfeitos, vendem tudo com sucesso. Desde a pasta dentífrica, aos refrigerantes, aos carros e muitas outras coisas de consumo. Histórias acerca de fracassos e imperfeições não são convincentes. Nada convincentes. Ao contrário das histórias de sucesso. Em terceiro lugar, partilhar a fé inclui ensinar a lei de Deus, as verdades universais, os princípios que não dependem da cultura, nem do tempo ou das pessoas. E por fim, muitos dizemos que não queremos que as pessoas percam a sua confiança em Deus e desistam da fé por causa das nossas imperfeições. Não queremos assim ser uma pedra de tropeço. Todas estas razões são boas razões e compreensíveis para decidir emitir nos meios de comunicação uma fé ideal e uma vida perfeita. Há uma preocupação ou mesmo um medo velado de que as pessoas não se aproximem de Deus quando vê as nossas imperfeições como cristãos adventistas. Mas isto pode levar-nos a esconder o nosso lado menos agradável e fazer com que aparentemos ser melhores do que aquilo que realmente somos. Sabem, podemos ficar mais preocupados com o sermos vistos como uma luz positiva do que com o tipo de pessoas que realmente somos. Sendo assim, meus queridos, partilhar a fé torna-se algo que tem mais a ver com a aparência do que com a existência autêntica do nosso caráter. Com o virtual do que com a partilha honesta e a exibição irreal. O evangelismo através dos meios de comunicação torna mais fácil para nós transformarmos a fé numa projeção idealista de sucesso do que seria possível através dos encontros pessoais. Porque estes meios, a TV, a rádio, as redes sociais e outros, a internet, coloca-se entre nós e as pessoas. Podemos manter uma distância entre a experiência espiritual bem iluminada e com aparência
e a experiência de fé real à plena luz do dia. Muitas vezes, ao evangelizar, buscamos o sucesso. Os nossos medos de rejeição parecem estar no centro dessa postura, de uma postura tanto individual como coletiva da Igreja. Cuidado, porque forçamo-nos na perfeição de Deus, forçamo-nos na lei de Deus e nas verdades universais, bem como nas crenças e nos princípios, e isto pode funcionar como uma distração daquilo que é o essencial. Ou mesmo até como uma desculpa para não encararmos, não aceitarmos e logo escondermos as nossas imperfeições. Contudo, o objetivo primordial de partilhar a fé não é convencer os outros de quão bons e dignos nós somos, mas sim que Deus é bom, bondoso e misericordioso, e nele toda e qualquer pessoa pode encontrar aceitação, perdão e vida. Quando Jacó ia a caminho do Oriente, Deus revelou-se-lhe como o seu Salvador e, apesar de tudo, apesar da sua indignidade, Deus o abençoou. Deus não fez isto por causa daquilo que Jacó era, mas sim apesar do que ele era. Jacó desejava ter a bênção, mas ele não a merecia. Ele recebeu-a não pelo seu mérito, mas ele recebeu-a por causa do mérito de Jesus Cristo. Em Gênesis, no capítulo 28, no versos 10 a 12, Moisés diz o seguinte: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Estas reflexões, queridos irmãos, são importantes para nós hoje. Estas reflexões acerca da vida de Jacó. Ao usarmos os meios de comunicação social e o virtual para darmos testemunho, no universo de toda esta panóplia de meios, no meio de um constante turbilhão de palavras, imagens e vídeos, milhares e milhões de pessoas ao redor do mundo encontram-se em conflito entre o seu ser real e o seu ser mediatizado. Vivemos num mundo sagrado das selfies, cuidadosamente construídas e bem retocadas para darem uma boa aparência. No entanto, a pergunta fundamental desta mensagem subsiste: quem sou eu? Quem sou eu? Esta pergunta é para muitos de nós uma questão existencial, premente, e uma questão que, de alguma maneira ou de outra, temos que abordar. Uma questão desafiadora. Saber se a soma do que partilhamos com o mundo nas várias plataformas dos meios de comunicação social refletem, ao fim e ao cabo, um falso eu. Um eu irreal, embelezado e exagerado. Estamos a permitir que as pessoas vejam uma imagem mais precisa e realista daquilo que somos verdadeiramente? Passados 20 anos, Jacó decidiu regressar ao lar. Com grande medo e cheio de temor, preparou-se para se encontrar com o seu irmão Esaú. Ocorreu uma luta inesperada durante a noite entre Jacó
e um estranho que veio a revelar-se não ser um ser humano. No meio dessa luta, Jacó disse: não te deixei ir sem me abençoares. Não te deixei ir sem me abençoares. Esta expressão denota que ele ainda não estava certo de ter recebido a bênção há 20 anos atrás, dada pelo seu velho pai Isaac. E o relato de Gênesis, no capítulo 32, versos 27 e 28, prossegue, dizendo: perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Qual é o teu nome? Perguntou o estranho. Como te chamas? Penso que Jacó ficou surpreendido, se não mesmo chocado, pelo facto do seu oponente o confrontar com a mesma pergunta com que o seu pai, há 20 anos atrás, o tinha confrontado. Quem és tu? Será que Jacó iria novamente fazer-se passar por outra pessoa para receber a bênção? Ou seria ele honesto desta vez? Fossem quais fossem as consequências. Desta vez, ele respondeu, sou Jacó. Finalmente, Jacó teve a coragem de ser ele mesmo. Jacó, aquele que era o dissimulador, o mentiroso, agora foi honesto. Queridos irmãos, queridos amigos, é apenas quando nós somos transparentes perante Deus, quando nós abrimos o coração ao Eterno, quando nós realmente reconhecemos aquilo que Deus já conhece de nós, mas que nós necessitamos de reconhecer, sermos nós mesmos, com todas as falhas, com todas as deficiências, com toda a indignidade, mas ainda assim, com a possibilidade de sermos recebidos nos braços daquele que nos criou, naquele que nos redimiu e naquele que nos quer transformar. A Bíblia não teme a vulnerabilidade. Os autores da Bíblia partilham aberta e transparentemente toda a história e não apenas os episódios épicos. Durante aquele inesperado encontro com Deus, Jacó teve de se confrontar consigo mesmo. Ele decidiu admitir quem era. Um homem falho. Será que ousamos caminhar nesta senda, tornando-nos vulneráveis para que Deus sonde o nosso coração e que os outros possam ver o quão ainda somos imperfeitos, mas a caminho da perfeição? O amor, a bondade e a graça de Deus criam um espaço seguro para nós, tal como criaram para Jacó. Deus é fiel e Ele provê o mesmo espaço que deu a Jacó para cada um de nós. Olá, mais uma vez. Deixo algumas perguntas para reflexão após esta palestra que ouvimos. Por que é tão difícil sermos reais e mostrarmos quem realmente somos? Qual é a relação entre o consumo dos meios de comunicação e a apresentação nesses mesmos meios? Fiquem a pensar nestas questões.
cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. mais amor, A começar em mim. haja mais amor, mais amor, Começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Querido Pai que estás nos céus, estamos gratos, Senhor, porque hoje pudemos aprender mais alguma coisa com a história de Jacó. Ajuda-nos a sermos reais, a sermos transparentes e honestos, não só na nossa vida, no nosso estilo de vida, mas sobretudo, Senhor, em relação ao testemunho que damos de Ti.
Abençoa cada um de nós e ajuda-nos a ser verdadeiras testemunhas fiéis de Ti. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos.